Seja muito bem-vindo à aula 9 do nosso discipulado aqui do canal De Fora da Gaiola. O apóstolo Paulo ele falou que a fé vem por ouvir. E ouvir o quê? As minhas revelações? Não. Ouvir o quê? Ouvir uma música? Não. Ouvir a palavra de Deus. A fé verdadeira, a fé que salva, ela nasce da pregação da palavra. Agora veja, não é só ouvir a palavra que gera fé no ouvinte. A pregação da palavra sozinha, ela não tem poder para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas o Espírito Santo de Deus, o Ruach de Deus, o Ruach HaKodesh do Senhor, ele que penetra toda a natureza e com certeza está dentro de você também, ele começa a clarear a sua mente, ele começa a interrogar o seu espírito, ele começa um debate na sua mente, no seu espírito e te convence do pecado, da justiça e do juízo, como o texto que está aqui na tela fala. Nós já passamos dessa fase. Então não somos nós que ganhamos alma para Jesus. Quem ganha alma para Jesus é o Espírito Santo através da nossa pregação. Como nós temos ajudado o Espírito Santo a ganhar almas em povoados que são longe do nosso, às vezes até em outras cidades, o que acontece? Fica difícil da gente auxiliar, né, esses novos convertidos. Fica difícil da gente ensinar a palavra de Deus. Por isso eu estou aqui na internet falando para você que está me assistindo. E você que não me conhece pessoalmente, mas acompanha o canal, como por exemplo o irmão Edson. Muito obrigado, Edson, por todos os comentários que você coloca aqui no canal De Fora da Gaiola. É um prazer ter você aqui, tá bom? Sinta-se abraçado pelo irmão Dave. Eu nunca esqueço de você. Sempre que eu posto um vídeo, eu já penso logo, o irmão Edson vai comentar. E agora o Ibis Pinheiro também tá aqui no canal. Seja bem-vindo de volta, Ibis. A gente te ama, tá bom? Eu amo você, você é meu irmão em Cristo. Então sinta-se à vontade. Mas a aula de hoje, sem muita enrolação, é sobre um tema que, se você não crê, você não é cristão. E por mais que seja absurdo, existem pastores, obreiros, diáconos, pregadores, professor de teologia, conheço. Por isso que eu tô falando que existe tudo isso, é porque eu conheço pessoalmente, tá bom? Conheço pessoalmente pastores, diáconos, presbíteros, missionários, que não acreditam no que eu vou falar aqui. Portanto, todos estes aí, ainda que com cargos, vão todos para o inferno. Qualquer pessoa que se diga cristão e não acredita no retorno de Jesus, eu sinto muito lhe dizer, você não é salvo. Para tanto, abra sua Bíblia no livro de Mateus. A gente vai ler o versículo capítulo 24, Mateus 24. Vamos ler do versículo 36 em diante, que diz o seguinte, olha. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Ele vai voltar, irmãos. Depois de ressuscitado, Jesus passou 40 dias aqui na terra. 40 dias visitando pessoas. 40 dias aparecendo para os apóstolos. 40 dias apresentando para outras testemunhas oculares que ele tinha chamado para o apostolado. A Escritura Sagrada diz, o texto está na tela, que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. Mais de 500 irmãos viram Jesus ressuscitado, vivo. Imagine que coisa gloriosa. E o que aconteceu no final dos 40 dias? Aconteceu o que está no livro de Atos, capítulo 1. Se você ler Atos 1, você vai ver Jesus conversando com os discípulos no Monte das Oliveiras, e ele de repente vai sendo levado ao céu. Ele vai voando, 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 voando e falando com os discípulos. De repente ele some nas nuvens. Os discípulos não conseguem mais ver ele. O que acontece? Enquanto ele está subindo, 2 anjos estão na terra, do lado dos discípulos. O que os anjos falam para os discípulos? Calma, varões galileus. Este mesmo Jesus que você viu subir, ele voltará. Do mesmo jeito
que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar. Então a promessa de Jesus para a sua igreja é que um dia ele vai retornar. Então, para ser cristão, a gente precisa crer que Jesus um dia vai voltar dos céus. A Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como se fosse um único dia. Ou seja, 1000 anos é um dia, como se fosse 24 horas. Olha que coisa interessante. Gente, se 1000 anos para o nosso Deus é como se fosse um dia, e nós estamos a 2000 anos de distância de quando Jesus morreu, ressuscitou, foi ao céu, para Deus tem quantos dias que Jesus deixou a terra? 2 dias. Então, no tempo de Deus, tá tudo cedo. No tempo de Deus, não tem nenhuma semana que o filho dele voltou para o céu. No tempo de Deus, não tem nem 3 dias que tudo aconteceu. Você entende? Para Deus, no céu, tá tudo tranquilo. Mas a gente, ser humano, que temos a vida curta, que não vivemos mais 900 anos, como era no início, né? Matusalém morreu com 969 anos, se não me falha a memória. Adão viveu 930 anos, se não me falha a memória. Os textos estão aqui na tela. Ou a correção, né? Eu não lembro de tudo. Eu sou um ser humano, por isso me corrijam quando eu estiver errado. Com toda a educação, mas me corrijam. Então, para nós... que vemos entrar geração e sair geração, entra geração e sai geração. Para nós dá a sensação de que tem muito tempo, que Jesus sabe não vai voltar. Então muita gente perdeu a esperança na volta do Cordeiro. E eu quero que essa esperança não seja perdida no seu coração, assim como ela não é perdida no meu. Eu tenho plena certeza que o meu Senhor vai romper esses céus e ele vai voltar. E ele vai resgatar a sua igreja. Ele vai nos transformar. Sabe por quê? Na volta dele acontece uma coisa chamada ressurreição dos mortos. O que é a ressurreição dos mortos? Que é outra crença que, se você é cristão, precisa acreditar. Nós cristãos acreditamos que um dia todas as pessoas, de Adão até o último ser humano que estiver vivo na volta de Jesus, todas as pessoas vão ressuscitar. E quando Jesus vai voltar? Eu não sei. Né? Já que ele já demorou esse tempo todo para voltar, quando ele vai voltar? O texto respondeu: ninguém sabe o dia nem a hora senão o Pai, que você já sabe que o Pai é o todo. Quem é o Deus Pai? Ele é o infinito, o Deus infinito, verdadeiro, único, poderoso. Quem é o Filho? É esse Deus infinito tornado manifesto, né? Quem é o Espírito Santo? É o Deus infinito, continuando sendo infinito, mas dessa vez perpetrando toda a sua criação. É o Ruach HaKodesh, né? Como se fala em hebraico, Ruach HaKodesh. Ruach é fôlego de vida. Imagine o Espírito Santo, a palavra que é usada para Espírito Santo é fôlego de vida. Então o Espírito Santo de Deus é o fôlego de vida, é o que dá vida a tudo que está vivo no planeta. Então nós entendemos que quando Jesus diz que só o Pai sabe a hora, é como se Jesus estivesse dizendo, é só o Deus infinito é que sabe, é Ele que decidiu a hora que Jesus vai retornar, é Ele que decide a hora que o Deus visível vai aparecer para as suas criaturas, que é Jesus Cristo, a hora que Jesus vai romper os céus e vai aparecer. Eu não sei dizer a você quando vai acontecer. Ninguém sabe dizer quando que Jesus vai voltar. A gente vê profecias se cumprindo. Por exemplo, aqui no livro de Mateus vai dizer, você pode ler aí do versículo 1 e vai lendo até o versículo 29. Vai dizer que antes da volta de Jesus vai ter guerras, rumores de guerra, aparecimento de pestes. O que são pestes? Doenças. Vários tipos de doença. Vai ter o quê? A prisão dos escolhidos de Deus. Quem são os escolhidos de Deus? A igreja. A igreja vai ser perseguida antes da volta de Jesus. Jesus nos deu profecias que teriam que se cumprir antes dele retornar. Então ele não pode voltar antes dessas profecias se cumprirem. Detalhe, quando nós olhamos para as profecias de Jesus, falta pouquíssimo para ele romper esses céus aí e aparecer para todos nós. Falta praticamente só o aparecimento agora do homem do pecado. Porque o resto tudo está cumprido, gente. Pouca profecia mesmo, bem pouca profecia falta para Jesus poder romper os céus. Mas, ainda observando as profecias, a gente não sabe o número de vezes que elas vão se cumprir para que Jesus volte. Que ele não disse, olha, vai ser assim, assim, assim e poft. Não.
Ele diz que essas coisas vão acontecer até que ele volte. Apesar de eu não saber quando vai ser, eu sei como vai ser. Quando Jesus disse que o sol vai se escurecer, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, o que ele quer dizer com tudo isso? Que a volta dele será um evento que não é secreto. O retorno de Cristo vai ser algo que todo mundo vai ver. Vai ser algo que é impossível ter alguém na terra que não veja. É algo visível. Jesus não vai poder voltar e se esconder no deserto. Não vai ter essa de dizer, Cristo voltou e ninguém percebeu? Impossível. Será um evento cataclísmico. Será um evento, talvez, de catástrofes. Né? Que às vezes a gente olha isso aqui e diz assim, aquilo ali é linguagem profética. Verdade, é linguagem profética. Só que quantas vezes a gente disse que uma coisa era linguagem profética e se cumpriu literalmente? Como, por exemplo, dizer no livro de Apocalipse que antes da volta de Cristo, os mares e os rios e as águas se transformariam em sangue. Quando a gente vai ver, eu tô botando aqui a reportagem para vocês. Reportagem, tá bom? Eu já fiz até um vídeo aqui no canal mostrando esses sinais que já aconteceram. E aconteceram literalmente. Já choveu sangue. E foi aqui no Brasil. A reportagem está aqui na tela. Dê uma pausa quando estiver passando a imagem. Dê uma pausa e observe. São profecias que as pessoas olhavam e achavam há 100 anos atrás, 200 anos atrás, olhavam e diziam, isso aqui é metáfora. As metáforas que muita gente dizia no passado que era metáfora, está cumprindo hoje literalmente. E o secamento do rio Eufrates, que em Apocalipse diz que o rio Eufrates ia secar e os reis do Oriente iam passar de um lado para o outro. O rio Eufrates está secando. E agora? Então, muita coisa no Apocalipse, que quando a gente lê livro de teologia um pouco mais antigo, livros de 60, 70, 80, 100 anos atrás, a gente pega esses livros de teologia para ler, eles dizem que aquilo ali era metáfora. Só que está se cumprindo literalmente, o que me leva a acreditar, irmãos, sinceramente, que quando se trata de profecia, só quem de fato entende o texto é quem está vivenciando. Então isso aqui pode ser literal e pode não ser. Como não chegou o momento da volta de Jesus, a gente não sabe se vai ser literal ou não. Então essa ideia de isso aqui é linguagem profética, não vai acontecer desse jeito, eu não sei. Eu creio que vai. Por quê? Porque muita coisa eu tenho visto acontecer hoje em dia. Então, o retorno de Jesus vai vir acompanhado de grande sinal no céu. Não tem como Jesus voltar e ninguém vê. Que é o que Jesus diz aqui, ó, no versículo 26, ó. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, preste atenção, que muita gente pensa aqui que Jesus está falando da velocidade da volta dele. Não é velocidade, é da visibilidade. Presta atenção. Assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Que não é pra gente acreditar quando alguém disser assim, ó, Jesus voltou, ele está no deserto. Jesus voltou, ele está dentro de uma casinha ali. Não é pra gente acreditar, porque ele diz que a volta dele será como um relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente. Ou seja, quando está relampejando em uma cidade, a cidade vizinha vê. Você nunca percebeu isso, não? Quando está relampejando em uma cidade, a cidade vizinha vê, é só olhar para o céu que está vendo lá brilhando. Aqueles relâmpagos ali estão acontecendo longe, bem longe de você. Bem longe de você, e você está vendo. O que Jesus quer dizer com isso? Que a volta dele será visível. O retorno dele será de uma maneira tal que ninguém poderá dizer, eu não vi, eu não soube. Você entende? Então Jesus vai voltar, ele prometeu que ia voltar, e se você é crente de verdade, você tem que esperar a volta dele. Você tem que viver esperando o retorno de Cristo. Agora veja só, tem uma realidade que eu quero sinalizar para você. Por exemplo, eu sou pós-tribulacionista. Eu acredito que Jesus vem depois de um período chamado Grande Tribulação. Mas eu posso estar errado. E até quero estar errado, com todo respeito, tá bom? Mas a minha mente é cativa à palavra de Deus. E quando eu leio os textos, eu não tenho outra conclusão senão acreditar que Jesus vem depois da Grande Tribulação.
Mas tem de vocês que está assistindo que acredita que Jesus virá antes da manifestação do anticristo. Muitos de vocês esperam ser assim, o anticristo vai aparecer, a igreja some da terra, antes de aparecer marca da besta e tudo mais. Tem de vocês que acreditam nisso. Né? Eu leio a escritura, eu não consigo crer nisso. Por isso eu digo, eu quero muito estar errado. Mas vamos lá. Mesmo eu acreditando que para Jesus voltar, primeiro o anticristo precisa aparecer, antes do aparecimento dele, Jesus não volta. Essa é a minha crença. Lembra que eu falei com vocês que precisa cumprir ainda uma profecia para Jesus voltar? Qual é ela? O aparecimento do anticristo. Antes dele aparecer, Jesus não pode voltar. Porque ele falou que antes dele voltar, o anticristo iria aparecer. Então Jesus não é mentiroso. Se ele disse que o anticristo vai aparecer antes dele voltar, eu não posso esperar o retorno dele sem primeiro aparecer esse anticristo. Muitos de nós ficam intrigados com o arrebatamento. Mas eu quero dizer para você que se você fechar os seus olhos agora e morrer agora, Jesus voltou para você agora. Por isso não importa se ele vem antes, no meio ou depois da grande tribulação. É uma crença que fica pequena. É uma interpretação bíblica, uma linha teológica pequena diante da realidade de que nós não somos eternos ainda. Diante da realidade que nosso corpo vai se desfazer. Eu tenho um problema de pressão alta, eu posso ter um derrame, cair aqui, morrer, e aí agora? Cristo voltou para mim. O arrebatamento não aconteceu. Vocês ainda vão ficar na terra para testemunhar de Cristo, mas eu já fui, já parti. Todas as pessoas, como por exemplo meu pai, que era pastor da Assembleia de Deus, como meu pai, que era um grande homem de Deus, já foi, partiu. Para o meu pai, Jesus já voltou. Para minha avó, que era uma moça cristã também, que acreditava em Jeová, que clamava Jesus todos os dias na vida dela, para minha avó, Jesus já voltou. Mas eu ainda estou aqui na terra. Vocês entendem que mesmo esperando o arrebatamento acontecer, a gente precisa estar pronto para uma realidade que nós não sabemos quando vai acontecer, chamada morte? Nossa fidelidade a Deus tem que ser independente de eu saber do arrebatamento ou não. Tem muita gente que diz assim: se eu soubesse quando Jesus vai voltar, eu ia para o mundo. Primeiro que esse pensamento aí é de quem não nasceu de novo. Então, quem tem esse pensamento aí, não nasceu de novo, você vai para o inferno. Porque eu, sabendo que Jesus volta daqui a 10 dias, um mês, um ano, eu vou continuar na presença dele. Eu não vou querer sair da presença dele. Porque eu estou com ele, porque ele me é prazeroso. Eu tenho prazer em Jesus, eu amo ele, eu gosto dele, ele é meu amigo. Ele para mim é mais valioso do que ouro, do que prata, do que qualquer outra coisa, do que balada. Não tenho prazer em nada disso. De verdade, do fundo do meu coração. Do fundo do meu coração, do fundo da minha alma. Se eu soubesse que Jesus vem daqui a um ano, eu ia continuar vivendo como eu estou, muito mais avivado. Porque eu sei que meu Senhor estaria às portas há um ano. Porque eu ia evangelizar, não ia me preocupar muito com o trabalho e em fazer meu futuro, porque ele volta em um ano. Então eu ia ser mais doido do que o que eu já sou. Eu ia correr pelo mundo aí pregando a palavra, botando caixa de som nas costas, subindo morro, descendo morro aí, falando de Jesus, porque eu saberia que ele volta em um ano. Mas tem de vocês ímpios, que estão dentro da igreja, e até salvo também, que não presta atenção no que está falando, que diz assim: se eu soubesse o dia que Jesus vai voltar, eu ficava no mundo curtindo, e uma semana antes dele voltar, ou algumas horas antes, eu me reconciliava com ele. Só que aí tem a realidade chamada morte. Quantos pais saíram de casa dizendo: vou trabalhar, sábado eu estou em casa. Cadê chegar? Por que não falar de um pastor que era amigo meu, que estava viajando com uma família no carro, e infelizmente ele vinha de uma igreja pregando, foi pregar o evangelho. Ele saiu da cidade dele para pregar em outro lugar. Quando ele estava voltando para a cidade dele, infelizmente se chocou com um caminhão. Pastor, homem de Deus. Ele e a família, já foi para a glória. Já era, não está mais entre nós. E agora, Jesus voltou para ele, ele tinha controle sobre isso? Não. Então, mesmo que você tenha datas marcadas, mesmo que a gente soubesse quando Jesus volta, a gente nunca saberia quando nós vamos partir dessa vida. Então, independente de você imaginar que sabe a volta de Jesus ou não, seja fiel a ele, porque você não sabe quantos dias você tem na terra. Essa foi a palavra de hoje, esse foi o nosso estudo de hoje. Jesus vai voltar.
E a gente precisa andar na linha com ele, porque a gente não sabe ou quando ele volta, ou não sabemos quando nós partimos para ele. Vamos para a próxima aula, a aula é 10, a gente vai falar sobre como funciona essa questão da ressurreição dos mortos, né? Quantas ressurreições dos mortos tem? Tem uma e tem duas. Uma só de salvo e uma só de perdido. Você não sabia disso? A gente vai falar e mostrar na Bíblia a destruição do inferno. O inferno não é eterno. O inferno não dura para sempre, tá bom? Ele vai ser destruído e a gente vai falar sobre a destruição do inferno na próxima aula. Por hora, vamos orar. Pai querido, aí tá teu filho e tua filha que está do outro lado, Senhor, ouvindo essa palavra. Eu peço ao Senhor que em nome de Jesus abençoe a mente deles. Eu peço ao Senhor em nome de Jesus que faça a sua vontade na vida de cada um deles. Pai, aviva a tua obra, enche-os com teu Espírito Santo, renova, desperta. Aqueles que estão com o coração duro, Senhor, quebra esse coração pela tua palavra. Meu Deus, ressuscita, Senhor. Ressuscita os sonhos do teu filho, ressuscita os sonhos da tua filha. Senhor, em nome de Jesus, cresce, Senhor, o chamado deles. Cresce, Senhor, o ministério deles. Em nome de Jesus, Pai, abençoa. Em nome de Jesus, Pai, enche com teu Espírito Santo. Meu Deus, faz prosperar. Meu Senhor, em nome de Jesus, tira os impedimentos que impede os teus filhos de orar mais, de buscar a tua presença, que impede eles, Senhor, de serem fiéis a ti. Perdoa os pecados, Senhor, de cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai, nos perdoa, nos sara, nos cura, para a glória do teu nome. Meu Senhor, abençoado seja esse ouvinte. Meu Senhor, abençoada seja essa pessoa que está me ouvindo nesse momento. Meu Pai, tira toda a angústia do coração dela, tira todo o medo, tira toda a dúvida. Senhor, abre a mente dela para entender a tua palavra. Em nome de Jesus. Quem crê, diz amém.